como é que essas interações acontecem? Bom, aqui a gente, para responder essa pergunta do ponto de vista bem atual, a gente tem que lançar mão de uma teoria chamada teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos faz uma previsão muito surpreendente e corroborada por experimentos, que eu vou representar aqui da seguinte forma. Vamos pensar que minhas mãos são dois elétrons que estão se aproximando. Então, quando dois elétrons se aproximam, como a gente já mencionou, eles começam a sentir repulsão coulombiana. Eles têm a mesma carga, eles começam a se repelir, eles tendem a se afastar. Como que isso acontece do ponto de vista da teoria quântica de campos? A teoria quântica de campos prevê o seguinte: esse elétron, quando se aproxima do segundo elétron, o elétron da minha mão direita se aproxima do elétron da minha mão esquerda, faz com que esse elétron emita, ele cria uma outra partícula elementar, que é chamada de fóton, a partícula, chamada também partícula da luz, que é um quantum do campo eletromagnético formado por esse elétron. Essa partícula sai do elétron representado aqui pela minha mão direita, vai até o elétron representado aqui pela minha mão esquerda e leva a seguinte informação: elétron da minha mão esquerda cai fora porque tem um elétron na vizinhança. O fóton leva essa informação dizendo como que as partículas têm que se comportar. Então, o fóton é emitido e leva a informação até o outro fóton, até o outro elétron, dizendo um deve se afastar do outro. Bom, muitos fótons são trocados, né, entre dois elétrons, por exemplo, mas o fato interessante é que todas as interações têm esse processo. As partículas sentem umas às outras por troca de outras partículas elementares. E aqui nessa tabela, a gente tem as 4 interações fundamentais da natureza. E aqui na eletromagnética aparece o fóton, que é o intermediário das interações eletromagnéticas. Todas as partículas que têm carga elétrica, diferente de zero, emitem e recebem fótons, portanto, elas são sensíveis à interação eletromagnética. A força forte, a força responsável pela estabilidade do nêutron e do próton, ela é mediada por uma outra partícula, um conjunto, na verdade, de partículas, que essas partículas se chamam gluons. E os gluons formam, então, a interação forte, que é sentida por quarks e os próprios gluons sentem os gluons, curiosamente. A interação fraca, ela é mediada por 3 tipos de partículas, é a característica da interação fraca, e que são chamados W+, W- e Z0, todos eles descobertos na década de 1970, descobertos experimentalmente, e que todos os quarks e todos os leptons são sensíveis a W+, W- e Z0, ou em outras palavras, eles sentem as interações fracas. Como fica então a gravidade? De uma certa forma, a gravidade não fica. Hoje nós temos ainda um desafio muito grande para descrever do ponto de vista quântico a gravidade. Nós não sabemos. O que nós temos de melhor hoje é a teoria da relatividade geral de Einstein para descrever os processos gravitacionais. Só que essa teoria não é uma teoria quântica, ela é uma teoria clássica. Ela lança mão da deformação do espaço-tempo para descrever os processos gravitacionais. Ela funciona muito bem, mas é um sonho de muitos pesquisadores conseguir a quantização da gravidade, apesar de muitas tentativas, apesar da gente ter chegado já muito perto dessa quantização da gravidade, a gente ainda não tem um processo definitivo, uma teoria definitiva sobre a quantização da gravidade.